presidente Trump está deixando em aberto a possibilidade de uma ação militar do ZY, ação militar na Nigéria, enquanto ele acusou o país de não conter a violência contra cristãos lá. O presidente pediu ao Departamento de Defesa que preparasse opções, que podem incluir tropas em solo ou ataques aéreos. A situação no local, no entanto, está longe de ser simples. A violência na Nigéria afeta cristãos, mas também muçulmanos e é motivada por questões religiosas, étnicas e de recursos. Tensões nesse país. Agora comigo, Fareed Zakaria, apresentador do Fareed Zakaria GPS na CNN. Ele também tem um novo livro, Age of Revolutions, que será lançado em versão de bolso amanhã. Não deixe de garantir o seu exemplar. Eles são sempre gratuitos. Você é muito bom em nos fazer entender o que está acontecendo no mundo. Vamos falar sobre o que está acontecendo com Trump na Nigéria? De repente, ele está sugerindo a possibilidade de colocar tropas em solo ou realizar ataques aéreos. Ele já ameaçou ataques dentro da Venezuela e temos visto uma série de ataques a barcos em águas internacionais, matando mais de uma dúzia de pessoas. Para um cara que insiste que merece um prêmio Nobel da Paz por impedir guerras, como você interpreta o que está acontecendo agora? Parece algo muito impulsivo e emocional. Talvez ele tenha visto algo na TV. É muito estranho. A situação na Nigéria é exatamente como você disse, Sarah, muito complicada. Grande parte da violência sobre a qual as pessoas ouviram falar na Nigéria, o Boko Haram, aquele grupo terrorista que sequestrou aquelas crianças da escola que todos nós lembramos, era principalmente violência de muçulmanos contra muçulmanos. Esses são grupos jihadistas que frequentemente, você sabe, matam muçulmanos, não em todos os casos, mas em muitos deles. Existe violência entre muçulmanos e cristãos, como você disse, parte dela baseada em conflitos entre fazendeiros e criadores de cabras. O atual presidente Tinubu, na verdade, tem feito o possível para tentar diminuir esse tipo de violência. E ele próprio é um exemplo exemplar da tradição multirreligiosa da Nigéria. Ele é muçulmano, né? O presidente da Nigéria. Ele é casado com uma mulher cristã que é ministra ordenada. E ele costuma dizer que esse casamento faz parte do que ele está tentando construir. A Nigéria é 50% cristã, 50% muçulmana. Portanto, é um lugar estranho para o presidente Trump se intrometer, particularmente no âmbito militar, eu suspeito, como muitas das explosões emocionais do presidente Trump, que não levarão de fato a uma ação militar, mas que poderiam acender uma espécie de barril de pólvora na Nigéria. Mas teremos que esperar para ver. Com o presidente Trump, sabe, muitas vezes você fica tentando adivinhar o que se passa na mente desse homem. Sim, isso pode ser bastante difícil. Quero falar com você sobre falando do presidente Trump, o que ele disse aos 60 Minutes, especialmente quando se trata desses testes nucleares. O que ele está falando em realizar depois de mais de 30 anos em que esses testes simplesmente não aconteceram. Deixe-me deixar você ouvir o que ele disse para a Norah O'Donnell. Por que testar armas nucleares? Armas? Bem, porque você precisa ver como elas funcionam. Sabe, você realmente precisa. E o motivo de eu falar em testes é porque a Rússia anunciou que faria um teste. Se você reparar, a Coreia do Norte está testando constantemente. Outros países estão testando. Nós somos o único país que não testa. E eu não quero ser o único país que não testa. Fiquei surpreso ao ouvi-lo dizer isso. Nós temos que ver como elas funcionam. Nós sabemos como elas funcionam. Fomos nós que as usamos no Japão. Mas se os Airways começarem a detonar armas nucleares, isso vai iniciar uma reação em cadeia, com Rússia e China seguindo o exemplo. Quase certamente vai. Não tenho certeza, sabe? Parte disso é informação confidencial e nós não temos acesso a ela. Mas convencionalmente acredita-se que Rússia e China, e praticamente todos, pararam em meados da década de 1990. A Coreia do Norte é a exceção. Mas as grandes potências nucleares tendem a acreditar que podem descobrir se essas armas funcionam ou não sem realizar esses testes subterrâneos. Você sabe que tem todo tipo de problema ambiental. Além disso, isso tende a desencadear ainda mais uma corrida armamentista. Mas veja, acho que sei de onde o presidente Trump está vindo nessa questão. Ele quer ter vantagem nessas negociações que deveríamos estar realizando com os russos e os chineses.
O grande fato nuclear com o qual precisamos lidar é que a China está a caminho de, eu acho, quadruplicar aproximadamente o número de armas nucleares que possui nos próximos 10 anos. Isso é uma mudança enorme no equilíbrio de poder nuclear. E deveríamos tentar envolvê-los em negociações de controle de armas. E se você precisa de alguma vantagem nessa área, não sou totalmente contra isso. Certo, Fareed Zakaria, você lançou seu novo livro. Muito obrigado por ter vindo tão cedo conversar conosco também. Queremos voltar nossa atenção agora para a África, onde o presidente Trump está fazendo novas ameaças de ação militar na Nigéria, escrevendo no Truth Social durante o fim de semana. Que, em suas palavras, se o governo nigeriano continuar permitindo o assassinato de cristãos, então os EWA... É bem possível que os militares entrem na Nigéria com armas em punho, para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estão cometendo essas atrocidades horríveis. Aqui está mais um pouco dos Estados Unidos, presidente. Eles estão matando um número recorde de cristãos na Nigéria e a situação está muito ruim em outros países também. Você sabe que aquela parte do mundo é muito ruim. Eles estão matando os cristãos e matando um número muito grande deles. Isso não vai permitir que aconteça. Nick Robertson, da CNN, descobriu essas informações para nós. Nick, para começar, é uma pergunta em duas partes. Primeiro, qual a veracidade dessas afirmações do presidente Trump? E, em segundo lugar, como o governo da Nigéria está reagindo às ameaças dos IACEWA? Presidente. Sim, e acho que as duas coisas coincidem de certa forma, já que tanto o governo nigeriano quanto as agências que investigam esses ataques estão envolvidos. Digamos que os dados não condizem com o que o presidente está descrevendo. De fato, o ex-ministro das Relações Exteriores da Nigéria, que também é ex-ministro das Finanças, é atualmente o diretor-geral. A Organização Mundial do Comércio, em Londres hoje, falando mais cedo à CNN, disse que é uma situação muito complexa, que talvez não seja tão simples quanto o presidente retrata, que existem outras questões ambientais, e é isso que as pesquisas estão mostrando. E é isso que, você sabe, autoridades do governo dentro da Nigéria estão dizendo que sim, cristãos estão sendo mortos, onde esses grupos terroristas islâmicos operam no norte da Nigéria. Mas também, talvez em número ainda maior, muçulmanos estão sendo mortos. A maior parte do norte da Nigéria é composta por uma população majoritariamente muçulmana. Portanto, muçulmanos estão sendo mortos, assim como cristãos, pelas mãos desses radicais islâmicos. Então, a imagem que o presidente pinta de que isso atinge apenas cristãos está sendo, por assim dizer, desmontada e contestada. E outra coisa que está sendo destacada é: não se trata de uma questão religiosa. A religião não é o único problema aqui. Há questões ali de comunidade, de uso da terra, há agricultores que cultivam a terra, tradicionalmente cristãos, mas também há conflito com os pastores que se deslocam acompanhando o gado. Eles são, em sua maioria, muçulmanos. Portanto, as questões ali são complexas e vão além da forma como o presidente as apresenta. Também ouvimos o assessor do presidente da Nigéria que disse: veja, nós não levamos o que o presidente está dizendo ao pé da letra. Nós vemos isso, assim como ele fez em outras situações ao redor do mundo, como uma espécie de declaração inicial. Isso pode levar a uma conversa com outros oficiais nigerianos. E ele disse de forma direta: nós receberíamos com satisfação o apoio dos Estados Unidos, desde que respeite a soberania e a integridade territorial do nosso país. Ele disse: gostaríamos de melhores aviões de combate para enfrentar esses grupos islamistas, melhores drones, melhores equipamentos. Ele disse: nós temos as tropas. O que precisamos de melhor é o apoio, equipamentos militares, apoio dos Estados Unidos. Acho que, nesse nível, o que o presidente está colocando como causa está sendo levado em consideração. E como isso está sendo refletido pelo governo da Nigéria é: sim, há um problema de pessoas sendo mortas em nosso país. Gostaríamos de alguma ajuda. Vocês podem fazer isso. Sim, bem, em relação a essa ajuda também, parte daquela postagem inicial do presidente Trump começou com ele alertando que encerraria, em suas palavras, todas as ajudas e assistências à Nigéria. Antes de continuar falando sobre entrar atirando para todos os lados, em relação àquela ajuda e assistência que já existem, qual seria o impacto disso?
Bem, o impacto provavelmente seria maior, empobrecendo o norte do país, onde a ajuda está sendo entregue. Eu estive lá com, na época, o secretário de Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, antes de ele se tornar primeiro-ministro em 2017. Acho que foi isso mesmo. Cerca de 8 anos atrás, praticamente as condições no local eram as mesmas. Eu estava lá também com o responsável pelo desenvolvimento estrangeiro, que era o ministro encarregado da ajuda. E a ajuda estava indo para os hospitais lá para ajudar as pessoas que foram feridas nesses ataques. E a ajuda também estava sendo destinada a alimentar as pessoas naquela área, onde os efeitos dessa violência islamista estavam destruindo a economia, porque as pessoas estavam sendo explodidas por bombas suicidas no meio de suas cidades, no meio de seus mercados. De fato, conversei com um jovem no hospital lá que disse: olha, o que realmente queremos aqui são conversas com esses rebeldes, para que deixem a gente, os civis, em paz e nos permitam seguir com nossas vidas. Então, mesmo naquela época, as pessoas já diziam: precisamos de ajuda. Não só com ajuda alimentar, não só com a ajuda médica que está chegando, mas também precisamos de auxílio, de apoio, se preferir, para iniciar um diálogo com esses grupos e parar os ataques. Então, acho que em todos esses níveis, quando você interrompe a entrada de ajuda internacional, você piora as condições e a situação da população. Sim, absolutamente. Nick, agradeço pelo contexto, tão fundamental como sempre. Obrigado.